Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Eugênio César Laborinho, ministro do Interior, move processo crime contra 3 jornalistas angolanos. O caso General Numa levanta polêmica em redor de lei que criminaliza o ultraje ao Estado angolano. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Quero solidarizar-me aos jornalistas do jornal Punguandongo, tá? Que tem feito também um grande trabalho. Quero solidarizar-me pela situação que vocês estão a passar, pelo processo que vos foi movido pelo ministro do Interior. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, ó, família. O ministro do Interior, de nome Eugênio César Laborinho, apresentou recentemente uma queixa-crime junto do Serviço de Investigação Criminal, SIC, contra 3 jornalistas do Punguandongo, acusando-os de crimes de associação criminosa, calúnia e difamação. Segundo apurou o Imparcial Press, os jornalistas visados são Felipe Eduardo, antigo delegado do Jornal de Angola na província de Malange e atual diretor do Punguandongo. Irineu Mojuco, ex-diretor de política do Jornal O País e atual diretor-chefe do Punguandongo. E Júlio Gomes, ex-assessor da economia e chefe da redação do semanário Agora e atual assessor do editorial do Punguandongo. O Imparcial Press soube que Irineu Mojuco foi ouvido na condição de arguido na quarta-feira, dia 7 de agosto, em Luanda, sem a presença de um advogado, após ser telefonicamente notificado pelo instrutor processual do SIC geral. Segundo fontes do Imparcial Press, nos próximos dias, os escribas Felipe Eduardo e Júlio Gomes também serão ouvidos pelo SIC geral, na mesma condição de arguidos. O processo está relacionado com as recentes notícias publicadas pelo semanário Punguandongo sobre o conflito de liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Em curso desde novembro de 2019, há quase 5 anos, um grupo de pastores e bispos angolanos da IURD acusou a direção brasileira de crimes financeiros, racismo, discriminação e abuso de autoridades, entre os outros. Os dissidentes formaram uma ala reformista reconhecida inicialmente pelo governo angolano como a legítima representante do movimento religioso. Posteriormente, 4 membros da liderança da IURD foram constituídos arguidos, sendo absolvidos pelo Tribunal da Comarca de Luanda em março de 2022 da maioria das acusações. No entanto, Honorilton Gonçalves, ex-responsável, foi condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa por violência física e psicológica. Em setembro do ano passado, o Estado angolano, através do Ministério da Cultura, recua da decisão e volta a atribuir a liderança à ala brasileira e indica Bispo Alberto II como o único líder da instituição religiosa do país. Na altura, o novo líder informou que, considerando os esforços conciliatórios do Estado angolano e a necessidade de sarar feridas decorrentes dos tumultos durante o conflito, a organização passaria a ser conhecida como Igreja do Reino de Deus em Angola, que é a IRDA. Desde então, surgiram denúncias alegando que o Ministério da Cultura, do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos facilitaram a ala brasileira em troca de vantagens financeiras. Curiosamente, vários políticos ligados ao MPLA, partido no poder, manifestaram publicamente apoio à ala brasileira. Na primeira semana de julho do corrente ano, a ala angolana da IURD anunciou em Luanda a intenção de contestar judicialmente a decisão do governo de reconhecer a liderança brasileira desta denominação religiosa. Em declarações à imprensa, o líder do grupo dissidente, Bispo Valente Bezerra Luiz, afirmou não se rever no recente decreto do Ministério da Cultura que altera os símbolos da agremiação e reconhece a facção dirigida pelo também angolano Alberto II. Outro sim, Imparcial Press soube ainda que, além dos 3 jornalistas, os bispos da ala contestatária da IURD, João Bartolomeu e Valente Bezerra Luiz, também fazem parte do mesmo processo crime e responderão pelos mesmos crimes. Abre aspas, lamentavelmente no dia 7 do mês em curso foi ouvido como arguido o editor-chefe do jornal Punguandongo. Depois de se apresentar ao SIC, o instrutor processual o interrogou sem a presença de um advogado. Relatou o jurista Nazaré Manuel em texto publicado na última edição do jornal. A jurista acrescenta ainda que ficamos a saber que a pretensão do Ministério do Interior e do Serviço de Investigação Criminal, SIC, em encerrar o Punguandongo, tendo sido feitas diligências para localizar a sede do semanário. Fonte
Como é que fala? Imparcial Press. Daqui a pouco, nesse país que já institucionalizaram a ditadura, né? Ninguém vai poder falar nada, infelizmente. Tá entendendo? Tanto é que o caso General Numa levantou polêmica ao redor da lei que criminaliza o ultraje de Estado. Sim, fonte, como é que fala? Novo Jornal, a VOA e o site que estamos aqui é o site Angola 24 horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Juristas angolanos mostraram ceticismo quanto à lei ao abrigo da qual o general Camalata Numa da UNITA ficou sujeito a termo de identidade e residência e apresentações periódicas por alegado crime de ultraje ao Estado, mas um deles fez recordar que as leis em vigor têm que ser aplicadas. Camalata Numa disse aos jornalistas que a queixa foi feita pela Procuradoria Militar, devido a uma publicação em que levantou suspeitas sobre a morte do antigo chefe de Estado-Maior-General Adjunto para a Areal Operacional de Desenvolvimento das Forças Armadas Angolanas, General Abreu Camorteiro, que morreu de doença, a 27 de novembro de 2022. A lei usada contra Kamala Numa é o artigo 333 do Código Penal e tem sido também usada para levar à justiça pessoas acusadas de ultraje ao chefe de Estado, algo que zero jurista Manuel Cangundo que afirma que o referido artigo atropela a Constituição angolana e deve ser alterada. Acaba por ser inconstitucional porque o espírito originário deste artigo era a proteção dos símbolos da República e o Presidente da República não sendo símbolo, ao se usar este artigo, para condenar pessoas que supostamente critiquem o titular do Poder Executivo estamos perante uma inconstitucionalidade, disse. Outro jurista Zola Bambi, membro da Associação para Justiça e Coesão Social considera este artigo uma aberração, mas o constitucionalista e professor universitário Albano Pedro diz que a lei é dura mas é a lei e deve ser cumprida uma vez em vigor. O que se deve entender num Estado de Direito é que as leis, sejam elas más ou boas, estão em vigor são para ser executadas, está em vigor é para ser cumprida, disse. Mas o jurista Manuel Cangundo considera que o caso contra o general Numa é uma vergonha política. Pedro Caparacata, outro causidico, entende que lei é um instrumento de domínio, repressão e até de enriquecimento porque através deste artigo pode-se pedir altas indenizações por injuria. Recentemente citado pela rádio estatal angolana, o vice-procurador Mota Lis disse que esta norma foi repescada da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado em vigor desde 2010 para o novo Código Penal angolano. Mota Lis disse ainda não perceber estas críticas feitas, afirmando que os críticos não percebem que esta proteção também encontra limites na realização de outros direitos.